Psiquiatria. Um livro sobre psiquiatria, outros olhares sobre a psiquiatria. O ciúme patológico, tema também da psiquiatria, né? E a relação dos casais, o casal, como viver um bom desentendimento. É um outro olhar mesmo, de um psicólogo, melhor, de um psiquiatra, melhor dizendo, um médico, psiquiatra e antropólogo, que é o nosso dialogador de hoje, o nosso Mourão Cavalcante, que me trouxe esses livros. Mourão, que bonito, que prazer, que honra ter você aqui, hein? Para mim também, eu já sonhava ver aqui. Doutor Mourão Cavalcante, autor desses livros, e me trouxe outros livros, porque ele também é poeta, minha gente. E eu estava dizendo a ele, fazendo observação, que aqui nesses livros ele assume o doutor Mourão, é o papel, é o que a sociedade outorgou a ele, né? Por direito, né? Por conquista, né? Por mérito. E aqui não, aqui é o cidadão, é o comum, ele não assina doutor Mourão, ele assina Antônio Mourão Cavalcante. Vamos começar por aqui? Pode ser. Nessas diferenças aqui, Pode. entre o Mourão e o doutor Mourão, há diferença? Aliás, quando recebi o honroso convite da produção do seu programa, eu fiquei dizendo, mas quem é que eu sou mesmo? Né? Quem é que vai pro programa? Quem é que vai É pro o poeta ou... É o psiquiatra. Ou o psiquiatra. Sabe, pô, e aí eu descobri uma coisa, quer dizer, já é evidente, mas descobri, é que eu acho que eu sou multifacetário. E aí eu fiquei orgulhoso porque eu me lembrei do Darcy Ribeiro, que é um dos meus gurus, sabe? O Darcy Ribeiro mexia em tudo que podia, né? Desde a dança dos índios até a dança do Senado, né? Aquela preocupação imensa de criar o Brasil, né? Que ele, inclusive, inventou em suas teorias. Sim. Né? No Brasil. Naquele livro fantástico chamado O Povo Brasileiro. Pois é, das últimas obras dele. as obras dele, né, como um todo, num romance, Sim. transformar, porque os padres ajeitaram um rapaz para ser padre. Mandaram-no para Roma. Ele era da tribo, onde os padres eram Maíra. É o Maíra, o nome do romance. Pois é. Aí, de repente, morre o chefe da tribo. E a pessoa indicada para substituir o chefe, o pajé, era o que estava lá em Roma. E aí o seu retorno. Né? Eu acho que todos nós que nos dedicamos um pouco às ciências, nós fazemos esse trajeto. Como é que eu... Isso era uma pergunta constante. Como é que eu vou ser psiquiatra no Brasil? E aí, o meu professor de antropologia, François Laplantine, quando ele veio aqui ao Brasil, depois da terceira ou quarta vez, ele disse assim, minhas categorias não funcionam no Brasil. Ao que o nosso querido Tom Jobim ajuntou, o Brasil não é país para principiantes. E por que, então, você acha que não caberiam as categorias da ciência? Você está falando que há sempre em todos nós um se abebeirar, digamos, da ciência, da formalidade do conhecimento mais livresco e uma volta à cultura, ao conhecimento da relação com os povos, com as culturas, que, aliás, reflete muito a sua própria formação. Você é um psiquiatra e também um antropólogo. Porque eu não me encontrava enquanto psiquiátrica unicamente. Tem mais coisa nisso. E essa mais coisa nisso é a antropologia. E você acha que o antropólogo e o psiquiatra estão também na obra do poeta, este rapaz aqui chamado Antônio Mourão Cavalcante? Tá menos, né? Porque menos. Aí é mais a emoção, é mais o sentimento. O que você destacaria daqui, se a gente pudesse ler aqui? Não, a gente conhecer um pouco o poeta Antônio Mourão Cavalcante. Esse foi o primeiro, Chama-se né? Baile do Tempo. Baile do Tempo. E o outro chama-se Tempo de Baile. Olha, Baile do Tempo, Tempo de Baile. E tem um terceiro que eu já concluí, que eu não sei o título, eu ainda estou matutando. Porque isso eu passo anos. Isso não é assim, um negócio sentou e... não é negócio de baixar o caboclo, não. Está entendendo? São poesias mastigadas, são vivências. Deixa eu ver se eu acho um aqui para lhe mostrar. Veja, no tempo, como é? Tempo
Baile do tempo, quer dizer, o baile do tempo nos dá a ideia de a dança do próprio tempo, que vai se entrando em círculos e em ciclos, não é? Que se perpassam aí e que se sucedem. E o Então, outro que se chama tempo de baile, quer dizer, tempo de bailar, tempo de dançar. Enfim, interessante. De ir rompendo com os compromissos, tempo de de ir baile. rompendo com a rotina, de ir rompendo com a norma, com a regra. Então, se o primeiro é baile do tempo, o outro é tempo de baile, o terceiro vai ser de tempos e bailes. Pode ser, pronto, De tempos e bailes. pode ser. Olha aqui, Ah, não crepúsculo. Não é porque vai embora que o sol se furta de nos oferecer o grandioso espetáculo do crepúsculo. É? o nome da poesia é Crepúsculo. Não é porque vai embora que o sol se furta de nos oferecer o grandioso espetáculo do crepúsculo. Quer dizer, a ideia de crepúsculo, a ideia de um fenômeno da natureza ou da emoção, é mais importante até do que a própria presentificação desse fenômeno. Exatamente. Seria essa a leitura. E é mais importante compreensão. a rigor do que a própria vida. É mais importante do que a própria presentificação. É. A lembrança de. É. Quer dizer, o crepúsculo apareceu, vai embora. Mas não é porque ele foi embora que ele deixou de deixar... ser crepúsculo, de ser crepuscular em nós. De nos oferecer, né, Dados, né? o seu adeus. Os seus dados também, né? Ele É. fica, né? É. Ele fica em nós. Então, Não é porque vai embora que o sol se furta de nos oferecer o grandioso espetáculo do crepúsculo. Porque há muitos idosos dizendo, eu estou velho. Aí é uma coisa que nasce que nós somos muito próximos, por óbvias razões, a história da professora Zilma, não é? Que nós comungamos muito. Claro, você é casado com a emoções, Zilma e sentimentos. trabalha com ela, que é fundadora da Universidade Sem Fronteiras. Exatamente. Agora você me deu uma outra dimensão de interpretação desse poema, o Antônio Mourão, poeta. É o crepúsculo no sentido de que o sol vai embora, mas antes de ir embora ele nos deixa também beleza, Pronto. não é? O último ato do sol, digamos, não é que é o crepúsculo? É um uma ato de beleza. apoteose. É uma apoteose, né? belíssima. Aquele sol Entendi. lá... Outro sentido, poema. Entendeu? Ele vai lá e ele vai compondo tudo, né? E fechando tudo. O poema tem essa. A linguagem da poesia tem essa vantagem, né? De ser como é que chama? Multidimensional, plurissemiótica, uma semiótica plural, não é? Eu acho que o que Não é conta semiótica mais... a palavra, é outra palavra aqui. O que conta mais... Como é que chama? O sentido de interpretação das palavras não é semiótica. Não. É uma outra palavra. Não é semiologia também, não. É no sentido de que você tem várias interpretações para um fenômeno só, para uma coisa só. Assim, ela é sistêmica, né? Quer dizer, Vai ter outro nome, mas comporta... enfim. Eu estou aí puxando para o lado da terapia familiar sistêmica, que um fenômeno comporta diversas leituras. Leituras, interpretações. Semântica, eu acho. é, A palavra que eu queria era semântica. semântica. É semântica. É plurissemântico. Tem várias semânticas, não é? Aliás, dizendo semântica já é... Já é plural. Já é plural, Se a semântica já é o conjunto Já é de plural, interpretações. Exatamente. Então, Conjunto ou não, pode ser. são pequenos detalhes assim que eu vejo ou sinto da vida que eu registro. E aquilo vai indo até que vira um pequeno texto, uma poesia, não é? Mas todas elas são muito bem ruminadas, né? Ruminadas. E você acha, então, que o psiquiatra também está aqui na poesia? Em Aliás, que medida? Não, ele está mais longe, né? Está mais longe? Ele está na cozinha. Ele está na cozinha. Enquanto o outro está lá no gabinete, E né? o poeta está na poesia? Ou melhor, o poeta está na psiquiatria? Pode estar e deve estar. Aliás, não é raro que você tenha homens da psiquiatria, eu digo homens, pessoas, que lidam com a saúde mental e que tenham essa imensa sensibilidade. disso que eu tô falando. Ninguém é psiquiatra à Sem toa. sensibilidade. Sem sensibilidade. Ou Sem então ser não poeta no sentido amplo da palavra. Exatamente. Né? De sensível, Da de compreensão- descobrir sentidos e Da simbologias. compreensão profunda do ser humano. A tentativa de compreensão profunda do ser humano. Quer dizer,
É possível ser poeta sem ser psiquiatra, mas seria impossível ser psiquiatra sem ser poeta. E agora meta louco nessas 3 palavras, que aí você tem uma Louco bela também. mistura. O psiquiatra também precisa ser louco. Não, ele precisa... Louco, claro, estamos falando aqui no sentido amplo Sei, da claro, palavra. não, mas Né? tem Estou muitos explicando que às pessoas são, que não né? estamos defendendo que ninguém seja louco para ser psiquiatra. Mas, enfim, que tenha a abertura da compreensão da loucura do outro. Exatamente. Porque só uma pessoa louca pode compreender a loucura do outro, não é? É que tenha a Viagem. sensibilidade para, né? É uma abertura questão para. de sensibilidade. Aham. Porque eu costumava dizer, enquanto professor, assim, você tem uma pessoa com 80 anos, 90, numa UTI, cheia de catéteres, de aparelhos, o diabo quatro, e pedindo, doutor, pelo amor de Deus, me acuda, não deixa eu morrer, pelo amor de Deus e tal. Aí você encontra um belo jovem, 22 anos, um atleta, um menino lindo, tal, jogou-se do 7º andar. Ele fazia o 3º ano de medicina. Por quê? O que é a vida? Então, se, enquanto psiquiatra, essas questões não morderem minha alma, eu não dou por ramo. Mas eu não posso ficar também só nisso, porque aí eu seria um repórter da realidade, né? Aliás, repórter da realidade é uma redundância, tem que sê-lo. Mas eu vou além. É o que o Freud chamava de contra-transferência. O que você me diz ou conta causa em mim um impacto. Agora, o que é que eu vou fazer disso é que é o retorno terapêutico. E isso Isso aqui é psicanálise mesmo, né? E isto tem que ser eficaz para você não resolver, mas para você melhor compreender o que está acontecendo. Então, doutor Mourão Cavalcante, me pauta aqui para dizer uma coisa que eu não disse até aqui, que é o fato dele ele ser professor. Você foi, hoje deve estar aposentado, não? Eu aposentei-me o ano passado. O ano passado. Você era professor do curso? Eu era professor titular de psiquiatria do curso da Faculdade de Medicina. Da Faculdade de Medicina. E fui também professor na UES de antropologia. De antropologia. Então, eu tinha falado que ele era um médico psiquiatra e um antropólogo, depois apresentei também como poeta, mas é preciso dar outra dimensão desse nosso dialogador de hoje, Antônio Mourão Cavalcante, que é também o professor tanto da UES quanto da UFC. E ele lembrou aqui o Darcy Ribeiro, por essa multiplicidade de ações do Darcy, e eu estava me lembrando aqui do poema do Mário de Andrade, que diz: eu não sou eu sou 300, eu sou 350, não é? 365, 365 no Se mínimo. quiser. Ou então de uma poesia recente que eu fiz, onde eu digo: eu sou eus, ai de mins. Ou seja, você também tem essa sensação de ai de mins? Aí tem Porque uma todos vantagem. todos eles também dói. Mas eles não estão sempre em sintonia, não. Não, às vezes brigam entre si. Às vezes brigam e às vezes um ajuda o outro, não trazendo a pauta dolorosa daquele setor. Tá entendendo? Tipo assim, por exemplo, eu estou muito empolgado num projeto. Vai-se embora a saúde. Aquelas dores, aquele remédio para não sei o quê, aquele tratamento de não sei o quê, até eu, entre aspas, me esqueço. A endorfina de fazer um trabalho Pronto, produz, isso aí produz é saúde. fundamental. Produz saúde. E aí de quem não produz essas endorfinas. Outro autor que ele me citou aqui no papo, e eu tenho memória para isso, ele citou quem, além de Darcy Ribeiro? Esse cabinho aqui que diz que o Brasil não é para principiantes. Tom Jobim. E eu coloco, então, como objeto que me trouxe o nosso psiquiatra Antônio Mourão Cavalcante, um CD da fadista, da cantora, mais que fadista, uma cantora, independentemente do gênero, portuguesa, chamada Carminho, cantando Tom Jobim. Foi lançado agora, recentemente, esse CD, e ele me trouxe. E eu queria ouvir um pedaço. Desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Essa é Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro declamando Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu, não é? Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que aviste os primores que tais não encontro cá. Sem que aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Isso é Casimiro de Abreu? Não. Isso é Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, maranhense. Sei que ainda vou voltar
para o meu lugar. Ela deu uma entrevista. Coisa linda. É de chorar. É de chorar. Ai, que coisa linda. Só um programa inteiro só com esse objeto. Olha o sentido lindo que eu estou fazendo, Mourão. Eu queria depois que você falasse do seu. Que é o seguinte, é uma portuguesa cantando esta canção, juntando numa faixa só, dois cantos de saudade do Brasil. O poema de Gonçalves Dias, né, onde canta o Sabiá, e a música Sabiá de Chico Buarque e Tom Jobim. É interessante que está havendo em Portugal um movimento, podemos falar de retorno? Retorno de quê? De onde? Mas é a desesperança dos retornados. O mundo vive hoje uma efervescência. Ninguém está no seu lugar. Porque eu aprendi na antropologia que o meu país é onde estão os meus mortos. É verdade. E as pessoas estão sendo arrancadas de seus troncos, de suas raízes. Então, este sabiá, cantado pela Carminho, né, é como que o reencontro. E, com muita sensibilidade, a Fernanda Montenegro, ela revelou isso, a Carminho revelou numa entrevista que assisti na TV portuguesa, que a Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus, cante como você canta essa música. Não tente brasileirar-se. Até porque, veja, é emocionante. Porque quem foi, pelo menos na antropologia cultural aprendemos isso, quem foi que nos ensinou a palavra saudade? Quem nos ensinou a ter esta nostalgia, mais do que nostalgia, essa saudade? São os portugueses, né? Claro, claro. Eles são os pais da saudade, não? Mas tem um vídeo, quem quiser procure. Coisa linda. Tem uma outra cantora, também fadista, Marisa. Marisa. E sabe por que Marisa, o nome dela? Não. Porque o pai gostava da Marisa Gata Mansa. Marisa Gata Mansa. Aí botou o nome da filha de Maísa. Pois bem, ela é moçambiquense. Mas é ela que canta as dores da saudade Que lusitana. coisa linda. E estou me lembrando aqui, acho que é de Fernando Pessoa. Ou seria de Camões. Vamos ver. Quanto sal, quanto das suas lágrimas quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Acho que é Camões isso? Não. Pode ser. Ou é Camões ou é Fernando Pessoa? Não, deve ser mais Camões. É mais Pois Camões, bem, né? É ela, Camões. Maísa, ela canta... Quanto do Gente, mar, ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, não é? Porque é um povo também, um povo que saiu do seu tronco, sim, não é? sim, Que foi continua desenraizado, saindo. desterritorializado, né? São. E o grande sonho deles é o retorno. É o voltar. É o retorno. É o voltar. Aí você vê, é interessantíssimo Portugal, que você vê uma arquitetura toda nômade, entre aspas. Sim. É uma casa que parece casa do Canadá, outra que parece da Escandinávia, outra que parece da Alemanha. E como tem os morros, Porque né? Como é árabe, né? Não, mas Como cada como um Portugal. trouxe. Aham. Ele achou aquela casa bonita Aham. lá na Alemanha e disse, eu vou construir lá na minha quinta. Vou na minha quinta. Está entendendo? Então, essa menina, essa Carminho, ela Carminho. consegue, Que coisa nessa música Sabiá, está entendendo? Em que ela diz, deitar a fonte de uma palmeira que já não há. Colher luta, a flor colher- que já não dá. que já não dá, né? E algum amor talvez possa encontrar nas noites que eu não queria te anunciar o dia. Pois é, rapaz, é de lascar o cano. É de lascar o cano. Essa música é de 1968, é uma música que na época não se compreendia, mas é uma música que antecipa em 10 anos a anistia. A volta dos exilados da ditadura Ou a militar. vontade de a voltar. vontade de voltar, não é? Eu quero voltar para o meu país, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar A esperança, para o né? meu lugar. Aí Foi quando lá você vê que é aquela ainda- Lisboa cheia de gente, né, que não é dali, o português deve ficar mexido com isso, né? Porque somos nós no inverso. Sim. Então eu acho que, não por acaso, a Carmina gravou Carminho. O nome dela é Maria do Carmo. Maria do Carmo. E aí Carminho. foi chamada Linda, carinhosamente. linda, linda, em todos os sentidos. A Carminha. Olha, você me maltratou hoje. Eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. Olha que coisa linda.
uma sábia cantar o meu sábia. Vou voltar, sei que ainda vou. É emocionante. E eu estava me lembrando aqui, ela diz, o meu sabiá. E havia uma grande polêmica, Mourão, o menino se meteu nela, o nosso Tom Jobim, de que quem canta não é o sabiá, não é o macho. Quem canta é a fêmea, é a sabiá. É a sabiá. O pensamento tem sentido, porque geralmente quem canta é o macho, né? Para atrair, né? Exatamente. A fêmea e tal. Como uma conquista, né? Do cio, processo do cio. Mas nesse caso, quem canta é a sabiá. E aí ela está dizendo, num dos momentos ela disse meu sabiá. Mas não importa. Mas o Tom Jobim não está mais aqui para protestar. Para protestar. Em algum canto ele protesta, né? E essa música ganhou o festival, né, da canção. Foi. Teve até aquela polêmica enorme, porque ganhou, não, ele tirou o segundo lugar. Quem ganhou mesmo... Não, ele ganhou o primeiro lugar. E o segundo lugar... Sabiá ganhou o primeiro lugar. O Sabiá ganhou o primeiro lugar. E a polêmica foi exatamente porque aquela plateia, naquele momento, em 68, não aceitava o primeiro lugar, porque queria que o primeiro lugar fosse o que ganhou o segundo, que era, para não dizer que não falei de flores. Pois é. Vem, vamos embora, que acabou não tornar-se é um saber. hino, né? Que tornou-se o hino. Pois. E aí tem uma grande fala do Geraldo André, dizendo, minha gente, ele é paraibano, né? Dizendo, minha gente, a vida não se resume a festivais, vamos respeitar Chico Buarque e Tom Jobim. Pois é. Não é? Que coisa linda, não? Pois bem, aí eu percebi, estivemos recentemente em Portugal, que há esse retorno na música. A Carmino, ela faz essa homenagem ao Tom Jobim. Há um outro grande cantor também de fado, que se chama Antônio Zambujo. Sim, Antônio Zambujo, que gravou a canta música do Chico, Buarque. Não, que gravou todo o CD. Chico, todo um CD de Chico. CD de Chico. E faz shows com o Chico. Que é só o qualquer Chico. coisa de... Lindo, lindo, Ele canta em parceria, o Zambujo, com a Carmino, Com a Carmino. o Sem Fantasia. Sei. Vem, meu menino vadio. Rapaz, tá entendendo? Vem, sem mentir pra você. E Sim, por porque é o último- diálogo entre uma mulher e um homem. na E música. por último, tem uma outra fadista que se chama Raquel Tavares, que gravou Roberto Carlos. Roberto Carlos. Então você tem aquela coisa lusitana, porque o fado não passa impune, né? Na alma portuguesa. E eles estão como que há uma mudança no fado. O fado começa a tirar o cachecol, né? Que Sim. eles chamam o fular. Sim. Começa a não ter apenas roupas negras. Ele começa, então, a se aproximar de uma brasilidade. Até o sotaque já não é tão fechado. É uma colonização ao contrário. Pronto. Estamos, num certo sentido, colonizando, entre aspas, não é? E começou com as televisão, e começou né? A com novela. a televisão, com a novela de televisão, sim. As novelas de televisão que foram exportadas e que fizeram, pelo menos, tanto sucesso em Portugal. Mas eu queria saber mais do antropólogo. Eu vejo o tema do refugiado, o tema do não pertencimento, essa frase linda que você disse, o lugar onde nós somos mais nós mesmos, é o lugar onde estão os nossos mortos. Eu tenho um poema também recente, onde eu digo, numa alusão ao hino nacional, eu digo, nossos mortos têm mais vida, nossas vidas, nos seus veios, mais amores. Entende? Quer dizer, os nossos mortos estão vivos. Pois é, nessa perspectiva aí que entra uma das facetas da minha atividade Como antropólogo? Eu diria mais como cidadão. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito exposta, né? Durante anos eu escrevi em jornais semanalmente, Sim. televisão, rádio e tudo, porque eu me sentia na obrigação de viver meu país, de mastigar, de comer meu país. E eu fico, olha, uma das maiores revoltas que eu tenho é quando eu vejo um brasileiro criticando o Brasil. Dá vontade de dar um bofete. Respeita as caras, rapaz. Sabe? Essa grandiosidade que nós temos, não é só grandiosidade territorial, não. Mas, bem, o Ceará tem mais habitantes do que Portugal, cara. Né?
Tem mais habitantes do que Portugal. A economia de São Paulo é maior do que a economia da Itália. E a gente fica, sabe? É uma pungência, a gente, toda energia elétrica vem de hidroelétricas, da gente ter botado catracas que tiram energia. Você acha que é um colonizador que está na nossa cabeça, que nós incorporamos? É, né? a cabeça de oprimido. A cabeça de oprimido. É, a cabeça. Quem dizia essa expressão com muita força e vontade era a Rose Muraro. Ah, Rosemarie. Sim. Uma grande amiga minha. Diz, cabeça de oprimido. Vamos acabar com essa cabeça de oprimido, sabe? Não é que a gente concorde com o que existe. Sim, não pode mas confundir o retrato com a essência. Pronto. O retrato é o momento, são as pessoas que é estão o aí. que é, não é? Mas a sua essência brasileira, não podemos... Basta ver, eles cantam a música brasileira é riquíssima. Um dos maiores do Entendeu? mundo. É extraordinária. Extraordinária. Qualquer pessoa no mundo que entenda de música diz, tá aí uma música, sabe? E como a diversidade, não? Pois é, isso na cultura, você pegar, por exemplo, a pintura, a arquitetura. Fortaleza tem uma arquitetura extraordinária. Esses prédios, essas soluções, está entendendo? Uhum. Que isto contrasta com a casa de taipa. Rapaz, tem arquitetura mais linda do que uma casa de taipa. Eu não estou falando da questão das condições econômicas, sanitárias, etc. Você diz como projeto, como projeto arquitetônico. Mas eu queria conhecer mais, Antônio Mourão Cavalcante, do seu pensamento como... Vamos ver se a partir dos objetos a gente vai perscrutar melhor ainda, mais ainda do que já fizemos até aqui, do pensamento como antropólogo e como psiquiatra do nosso dialogador de hoje, que é o Antônio Mourão. E vamos ver se ele coloca isso a partir dos objetos que ele me tem, que eu vou apresentar no próximo segmento. Veja, óculos, um chaveiro com símbolos religiosos cristãos, um celular e pedra. Pedra, no próximo segmento do programa Diálogo. O dialogador de hoje, ele é psiquiatra. E ele é também antropólogo. Ele tem doutorado em psiquiatria e tem toda uma formação, inclusive de pós-graduação em nível de doutorado, na área da antropologia. Eu me refiro ao também poeta Antônio Mourão Cavalcante. É ele, autor desse livro, Psiquiatria, Outros Olhares, e de tantos outros livros sobre as relações, sobretudo as relações afetivas, não é? Os desentendimentos dos casais, como está aqui nesse livro, Casal, Como Viver um Bom Desentendimento, e também nesse livro aqui chamado O Ciúme Patológico. Muito bem, é o nosso doutor Mourão, que também tem incursão pela política. Você estava falando agora há pouco, no segmento passado, Mourão, do nosso Darcy Ribeiro, como ele era múltiplo, né? E também antropólogo, e ele também fez uma incursão pela política, né? E você também, né? Foi. Você foi candidato a vice-prefeito dessa cidade? Foi. Com a Luiziane Lins. Não com ela, com o candidato dela, não, foi com Elmano. Não era com ela, era com Elmano, Elmano de Freitas. É verdade. Foi... Que bonito seria sido, hein? Pois é. Elmano e o doutor Mourão, hein? Olha, é exatamente... A sua inquietação vai a esse ponto, não vai? Vai. De querer se meter à política, de querer ser um militante para poder fazer as coisas no campo do executivo. Eu vi que estava tudo muito coisa morto linda. e muito determinado, tá entendendo? As figuras muito carimbadinhas. E por outro lado, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É deixar de ter medo, deixar de que os outros tomem de conta e vamos assumir nós mesmos. Tá entendendo? A história só virou onde virou quando houve isso. Né? Eu digo como a nossa querida Edith Piaf, je ne regrette rien. Né? Não me arrependo de nada. Nada. Foi excelente. Foi um mergulho. Eu não sabia o que era Fortaleza. Ou você que pensa que conhece, está totalmente enganado. Por exemplo, eu estava na praça, lá no bairro chamado João 23. Estava havendo uma manifestação
política, né? Da nossa... E aí eu me encosto na parede de uma casa e olho para dentro da casa. Aí um bocado de pandeiros, pandeiros na parede. Aí eu olhei, tinha um senhor sentado num banco, eu digo, o que é que o senhor faz? Ele disse, eu conserto pandeiros. Que coisa. Conserto pandeiros, já pensou? Que coisa linda. Quer dizer, outros olhares. O nome, eu estou me lembrando aqui, porque por causa desse objeto que você me trouxe e do que você está dizendo. O nome do livro é Psiquiatria, Outros Olhares. E ele me trouxe óculos, né, os óculos dele. E eu fico me perguntando, será que não teria a ver isso que ele está dizendo com este objeto, hein? Só de colocar óculos para ver a cidade, para ver as coisas, para se miscuir nas coisas, enfim? Porque nós estamos precisando muito darmos esses mergulhos. Outros olhares. Outros olhares, outras percepções. Deixa eu contar mais só uma que eu adoro esses contrastes. Um dia nós fomos a um restaurante, estava muito cheio, estávamos aqui com uns amigos franceses. Aí, no restaurante que nós queríamos, não tinha lugar e tinha que esperar ainda bem uma hora, não sei o quê. Nós fizemos a curva e paramos num restaurante ao lado do PV. Sim. PV, Presidente Vargas. O estádio Presidente Vargas. Pronto, para comer uma mão de vaca. E mais gostoso, a mesa ao lado tinha o clone do de Paiva, como é? O Benito de Paiva. Benito de Paiva. E depois chega heráldico a figura do Eu Não Sou Cachorro, não, Valdir Soriano. Valdir Soriano. E aquelas autoridades começaram a cantar. Rapaz, é apoteose. Que outros olhares, então? E então? um cara que dizia que era um grande artista no pandeiro, o maior do Ceará. Não recordo o nome dele. Então, de repente, a gente está numa estrada em Portugal, eu saco o CD do Valdir Soriano do clone e a gente começa a escutar na A1N, que é a estrada para Lisboa-Porto, começa a escutar o Valdir Soriano Made in Bar do PV. Isso é material para um antropólogo. Isso é antropologia cultural, né? É Pura. antropologia pura. Pura. E eu lhe digo, então eu aproveito essa dica, né? Para pautar, então, o quê? A ideia, para linkar com o que você me trouxe, que são os óculos aqui que você me trouxe. Que outros olhares sobre a antropologia teria o nosso Antônio Mourão Cavalcante? Quem é o antropólogo Antônio Mourão Cavalcante? Que olhar assim preciso ele tem? Em síntese. Eu sou um nordestino, cearense, que ama o Nordeste, que ama o Ceará, que ama o povo daqui e que fica sempre extasiado diante das descobertas desse povo. É extraordinário, extraordinário. A maior autoridade em drogas no mundo que eu conheci chamava Claude Olivenstein. Eu o levei a Canindé. E ao passar ao lado da Basílica, ele olhou para dentro. Tinha a Sala dos Milagres e a Basílica. Ele olhou para dentro e viu um romeiro, tirou o chapéu aqui, olhando. Ele disse, esse homem tem um êxtase que nenhuma droga no mundo é capaz de dá-lo. Está entendendo? A cultura. É este homem que eu gosto, eu adoro. Não é por pieguismo, não é por, vamos dizer, mecanismo político, não sei o que, não. É para entender a alma mesmo, né? É porque são minhas raízes. São reflexos da alma. São minhas raízes. Aí eu começo a pensar, eu vejo que eu, criança, minha família de origem, meu pai de Crateús, eu ia passar as férias lá. Aí os irmãos do meu pai eram todos bodegueiros. Tinham casa comercial. E eu ficava vendo violeiro cantando, cego pedindo esmola. Ele próprio, um dos tios, era homeopata, ouvindo as histórias. E quando era história meia
que não podia, disse, saia que essa história você não pode escutar. E aí você me pauta um outro assunto que tem a ver com o objeto que você me Aí é um trouxe. pouco a origem da medicina minha. Ah, sim. É Essa medicina que respeita também o saber popular, é isso? Exatamente, que respeita o saber A popular crença popular. e que entende a linguagem, os códigos, né? Porque se você não entender, você passa batido. Quer dizer, um psiquiatra, um médico, qualquer que seja ele, mas, sobretudo, um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um psicanalista, precisam saber ouvir, não é? Lógico, chega um paciente e diz assim, Sintomas, né? Você não pode descobrir. doutor, eu acho que eu estou com um encosto. Que diabo é isso, rapaz? Você não pode ficar aqui, colocar aquilo apenas à luz da ciência, isso não. é besteira, rapaz. Isso não existe, não. Toma esse remédio aqui que você fica bom. Claro que eles não falam nesses termos, sei. mas é um pouco isso. Eu quero ir além. Tá entendendo? Quando eu era professor na UES, eu levava pai de santo, curandeiro, reserva, para dar aula. Levei paciente para dar aula na faculdade de medicina. Como é que a senhora gostaria de ser tratada pelo médico? Aí ela chegou e deu aula para os alunos da faculdade de medicina. Olha, vocês têm que olhar para a gente. Olhar no olho, né? Vocês têm que olhar para a gente, vocês têm que chamar a gente por nome, ninguém é só número. Tem que deixar a gente terminar de contar a história. Isso. Tá entendendo? Aquilo... Ou seja, aí está juntando a antropologia com medicina, né? Pronto. O respeito à cultura do outro e o conhecimento científico. Você A fez essa paciente, síntese. a paciente que vinha lá do interior, do lado daquela de Canindé, por acolá, dizia, doutor Mourão, não me dê alta, não. Porque, senão, eu não posso mais vir à Fortaleza visitar minha filha. Que coisa. Que dilema, né? Que dilema. E que dilema. Porque o meu marido só deixa eu vir, que é por causa do tratamento. E é um material enorme para o psicanalista, não? É. Ela associou a doença, a visita da filha, aos afetos, enfim. Bom, aí você aí tem pode meu- viajar, pode viajar. não é viajar muito Mas para entender concretamente, isso. o Mas que ela quer concretamente é um dilema. Ela vem, como ela não pode ir ao médico do mesmo dia, porque já chegou tarde, ela dorme com a filha. Dorme com a Aí de manhã ela tem que pegar o ônibus, o ritual e tudo, e tem que voltar porque não dá mais para pegar. Então ela passa assim 2, 3 dias por mês com Você a então, filha. Mourão, deve ser contra então essa ideia que eu chamo de cultura do Prozac, que é qualquer tipo de sintoma de doença, a pessoa prescrever logo um medicamento, né? Receitar sim. logo o medicamento, sem deixar que a pessoa tenha um tempo de maturação com a sua própria dor, com seus próprios lutos. Agora a medicação eu considero como algo de eficaz, quando realmente usado da forma que deve, e não como uma panaceia, né? Sei. Aí tem as ondas. Mas você reconhece que há essa cultura Existe. Qualquer pessoa não pode ficar triste nem 2 era minutos. síndrome do pânico, era depressão, era não sei o quê, É o agora TDA, é bipolar, o bipolaridade. não sei o quê e tal. Isso são ondas, é moda. E como dizia o Milão Fernandes, moda é tudo que cai de moda. E é verdade. Olha outro objeto que o doutor Mourão me trouxe. Ele estava falando de Canindé, da comoção, do êxtase, não é? Que o antropólogo vê no olhar de um romeiro, e ele me traz algo que tem a ver com isso, que é um chaveiro com pelo menos 3 imagens aqui, 4, 5 imagens religiosas. Uma delas é a cruz. Isso aí foi a minha esposa, a Zilma, que preparou, não é? Porque eu tinha separado em lugares diferentes e ela colocou, então... E Tudo junto. E cada uma dessas tem uma importância, Então, um significado. cruz, a imagem de Maria, da Virgem, a medalha milagrosa. Você tem aqui um Jesus criança, Notre-Dame de Lyon, olha, de Limon. Notre-Dame de Limon. Essa daí é uma especial, viu? É? É. E tem outra aqui, tem outra Nossa Senhora aqui, acho que é de Fátima, a de Fátima. É. Nossa Senhora de Fátima, exatamente. Fale sobre isso, então, de religiosidade, me parece que é esse tema ou não? Que você quer pautar? Eu, como estava falando, além de médico e toda essa coisa de academia, eu sou nordestino e não nego, não é? Você acredita em Deus? Claro, esse Deus preta-por-ter, não. Mas algo de mais transcendente, de mais profundo, sim, não é? E estas crenças, elas estão ligadas à minha história, à sua história. Qual era a avó que não tinha uma medalhinha dessa? Não é?
Qual era o filho que viajava e a mãe dizia, tome essa Nossa Senhora para ela lhe proteger e lhe trazer de volta? Ou seja, isso tem conexões com com os mortos, né? Com- Com a e- sua emoção, com a base da sua emoção. Claro, eu não posso negar. Eu costumava perguntar aos meus amigos comunistas assim, no dia que vocês tomarem o poder, o que é que vocês vão fazer de Canindé ou Juazeiro? O que é que vocês vão fazer de Canindé e Juazeiro? É traço, é cultura. Não pode. Não pode ser simplesmente tratado como ópio do povo, né? Não pode ser é. É tratado. muito mais É profundo. muito mais além, mais profundo. Muito E mais falar nisso, você se definiria do ponto de vista ideológico, já que você foi candidato do PT, com o Elmano, a vice-prefeito de Fortaleza? Não, Você eu se não defi- era do PT. Eu era de um Não, mas você foi partido candidato daquela coligação. Da coligação. Você foi, digamos, ligado à coligação. Como você se definiria ideologicamente? Você era de que partido? Eu era do PR. Ah, é do Partido da República, é isso? Ah. Que, na realidade, são circunstâncias aqui. No Ceará não tem nada a ver com partidos, siglas, essas coisas. São letras. O que eu me defino mesmo é como um católico ligado à doutrina social da igreja. A mim me bastam, por exemplo, as encíclicas papais que falam da relação social. Rerum Novarum, Mater Magistris, Pacem in Terra, etc. Tal. Você quiser encontrar coisa muito mais revolucionária do que a Teimax, você encontra lá. Encontra, por exemplo, no Papa Francisco. Um socialismo cristão, digamos? Ou uma esquerda cristã? Está um pouco usado, né? Ou uma esquerda cristã, não sei. Não, Não? No concílio eles tentaram criar o comunato, que era catecomunato, que era um novo catolicismo a partir da construção das promessas da igualdade, né? Você tem, por exemplo, manchete dos jornais dessa semana, que 63% da população de Fortaleza vive abaixo da linha de miséria. Isso não afeta ninguém? Não? Se te calares, e foi um dos momentos mais fortes da minha vida, foi quando eu contemplei o túmulo de Frei Tito de Alencar. Onde está escrita essa frase aí que você acabou de se referir, não é? Se te calares, Até as pedras clamarão. Acho que isso é Mateus, não é? É uma citação de uma citação de um evangelho. Se os discípulos se calarem, até as pedras existem diversas... clamarão. Acho que é isso, não é? Clamarão. Clamarão, quer As dizer, pedras gritarão. As pedras gritarão, mesmo que os discípulos se calem, né? Se calem. E aí você me coloca pedra. Será que ele me trouxe pedra para lembrar essa frase que esteve, e acho que está ainda, estava em Lyon, no túmulo de Frei Tito. Não sei se está agora no túmulo dele no São José, no São João Batista. Era bom ter sido trasladado para cá, ter sido transportado para cá, melhor dizendo. Mas veja, ele me trouxe pedra, e com a palavra, ele que me trouxe pedra. Havia uma pedra. Há uma pedra no meio do nosso caminho. Bom, essas pedras aí, elas são simbólicas, significativas, né? Eu costumo, quando vou assim num lugar muito importante, eu trago uma pedra. Por quê? Porque é aquele lugar. Então, essa maior... Essa aqui, esta aqui. Essa daí eu trouxe da Casa de São Francisco, na Itália, em Assis. Lá onde ele morava, na Porciúncula. Sim, na Porciúncula. Num lugar onde dizia que ele se deitava para conversar com as estrelas. É essa pedra aí. A irmã estrela. E esta outra? Essa outra eu trouxe agora, é de uma cidade em Portugal, se chama Mourão. Lá tem um castelo do Mourão. Eu fui buscar, né? O seu castelo? E eu trouxe essa pedra como um pedaço da minha história, né? Dos meus antepassados. A pedra é sempre um símbolo de alguma coisa que se enraizou, que se constituiu de forma inquebrantável, né? Que a erosão do tempo não perturbará. Pois
quantos, no caso aí desses aqui, quantos mouros, né? Pois não é contra os mouros pisaram ou pegaram nessas pedras, É não porque é bem do portal É do do castelo. portal do mesmo. castelo. Ou aqui, não é? É. Que tem o suor, não é? Guarda aqui simbolicamente o suor dessa figura, que tanto tem a ver com essa coisa que a gente está chamando de socialismo cristão ou de esquerda. Pronto, ele é o exemplo, né? É o nosso Francisco, né? Desassombrado, né? Desassombrado. Como é que você pega refugiados, em nome de 13, né? Número de 13, aqueles refugiados que são expelidos, o termo é esse, expelidos da Europa, ele bota sentados e lava os pés de cada um e beija os pés. Paz, você quer mais revolucionário Você quer do mais que isso? do que isso? E aí, não é, o nosso Papa, o nosso Papa Francisco, disse recentemente, não é? Fez uma associação, compreendeu a sensibilidade social dos comunistas, dos socialistas, não é? Ele próprio disse isso, né? Quando os comunistas lutavam pela inclusão, etc., ali eles se irmanavam com os cristãos, não é? Pois é, O nosso Papa. eu me identifico muito com isso, né? Com o desejo de construir um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo de mais partilha. E eu tenho a consciência que ao longo da minha vida eu procurei fazer isso com radicalidade. Eu né? associei você a isso, à esquerda, porque, por exemplo, você foi candidato a vice-prefeito, mas você não foi candidato numa chapa à direita, você foi numa chapa à esquerda. Claro, não é? claro. Todo junto, nosso é humano, Claro. com apoio da Luiziane, etc. Claro, e a não é? proposta era no sentido realmente de radicalidade social. De né? radicalidade social. Porque se você tem 60% da população que vive a mais da pobreza, você não pode pensar, por exemplo, em Réveillon, festeiro de 18, 30 minutos de fogos. Você tem deveria ter outras prioridades, deveria visitar as emergências dos hospitais e tudo. Então, isso nunca ficou quieto na minha cabeça, né? Como professor, como pesquisador, como alguém que busca a construção. Agora, vejo com uma certa tristeza que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos. e vivemos como os nossos pais. Meu grande colega Belchior. Belchior, sim, ele fez medicina, né? Colega de turma. Ele foi colega de turma, ele fez medicina, não concluiu. Não, ele chegou até abandonou. o terceiro ano. É o terceiro ano. Ele é Antônio Carlos Belchior, meu Antônio Mourão Cavalcante. É verdade. Então, vocês- sempre que Dois Antônios ali. Sempre que dividia em turmas, ele estava comigo, ele chamava o Frei Bel. Ainda somos os mesmos. Sim, é Frei, porque antes ele tinha sido... Ele estava lá em do- Guaramiranga. Lá em Guaramiranga. Era outro inquieto, né? Era em Guaramiranga querendo ser frade dominicano. Capuchinho. Não, era capuchinho, Capuchinho. Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pois é. Nossos ídolos ainda são os mesmos. Olha, e você me trouxe aqui o último objeto, antes do objeto surpresa, você me trouxe um celular? Por quê? Um celular, um smartphone seria? Não sei. Tá mudando o mundo. Tá mudando o mundo? Está mudando o mundo e vai mudar mais ainda. E você Se acompanha. o homem não enlouquecer antes. Se o ser humano não enlouquecer antes. Né? Quer dizer, o objeto em si é extraordinário. O que faz diferença é a utilização dele, né? É uma O uso ferramenta. humano, é uma né? ferramenta. É uma ferramenta. ferramenta. O avião também foi construído assim. como uma ferramenta de transporte, né? E depois, no Brasil, em 32, vira uma arma, né? Virando Vira um- transporte de armas. De né? armamentos, de bombardeamento. Mas eu acho que é muito sério a questão da... Não há mais a possibilidade de controle, não é? Não há mais a possibilidade de controle desses meios de comunicação, né? Para o bem e para o mal. Pois é, mas temos aí o perigo recente da tal da... Como é que chama? Que os Estados Unidos agora estão querendo aprovar, não mais não ter acesso comum, todos os conteúdos não serem mais... não passar a ser não mais... Mas é muito difícil de como controlar é que isso. chama? Dizem os técnicos, né? Que o acesso ser mais controlado, né? poderá ser, mas não vai conseguir. O capitalismo querendo controlar. Tem um nomezinho, Não é restrições, não é outro nome. É um outro nominho. Eles agora estão querendo colocar em um cheque
essa horizontalidade, a palavra não é essa não, mas o sentido é essa horizontalidade da informação pelas chamadas redes sociais. Mas olha, o nosso dialogador de hoje é o psiquiatra, o antropólogo, o poeta, o político também, né? O cristão, militante, Antônio Mourão Cavalcante, que vai me apresentar agora objeto surpresa, e eu trouxe um para ele. Tá aqui o meu. Vou passar para as mãos dele, vou deixar por último, para que ele abrir, e eu quero que ele me passe o que ele me trouxe e apresentou à produção. E é surpresa mesmo, não é mentira não vou fazer carinha de surpresa não. É porque é surpresa mesmo, eu faço questão de não ver. Não ver. Ele já está olhando o que eu vi. Eu vou dizer o que ele acha. Vamos ver o que me trouxe. Atenção, olha. É possível um pão? Já sei. Será que tem um sentido religioso, hein? De distribuir o pão? O pão, não sei. Com a palavra. Doutor Mourão, hein? O pão, para mim, é extraordinariamente simbólico, né? O pão é aquele alimento que o Cristo dividiu na última reunião com os apóstolos. Vamos dividir? Né? Tomai e comei, não é? Esse é meu corpo. Este é o meu corpo que será dado E que é dado por vós. Então, o pão, ele tem esse... E em todas essas culturas das quais nós nos consideramos originários, né, da Europa, né, de Portugal até lá os países do leste. Da Península Ibérica até os países do leste. É o pão, é o trigo, né? Aqueles campos de trigo. E é um alimento muito popular. O próprio preço do pão ainda hoje é extraordinariamente barato, acessível. Então né? você está juntando aqui um objeto que tem a ver com a fome dos povos, a fome concreta mesmo, e também com a fome de espiritualidade, me parece, não? Na medida em que o pão é o símbolo da partilha, da comunhão, da Eucaristia, não é? É ele que diz, né? Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, para que todos possam ter a dignidade da comida, do pão, do lar, da família. Tão elementar isso, né? É tão elementar. Mas é bonito porque o pão, como objeto de surpresa, eu estou interpretando assim. Ele me dá essas duas dimensões, a dimensão social, de que é preciso saciar a fome e que o homem tem direito, o homem não, o ser humano tem direito a não ter fome, né? Temos fome em pleno século XXI, é um absurdo, e ao mesmo tempo o pão é esse símbolo da partilha ecumênica, da partilha religiosa, né? Espiritual, mais do que religiosa. O pão. Recentemente saiu um trabalho da FAO, que trata dessa questão de fome de alimentos, de que se todos os alimentos que a indústria, comércio, joga fora de alimentos, daria para alimentar a fome do mundo. É verdade. O desperdício. Paradoxo. O desperdício. Mas olha o que eu lhe trouxe. Antônio Mourão Cavalcante, o que eu lhe trouxe? Você acha que ele trouxe isso para quê? Põe aí. Como é que usa esse objeto? Espero que não seja o Zorro. Não é o Zorro, não. É o seguinte. É porque eu associei você... Diga. Bom, isso aqui é normalmente para descanso, repouso, né? Sim. Para poupar a vista. Poupar a vista. Mas aqui você viu os óculos, né? Você viu os óculos. Não, mas é o seguinte. Eu trouxe isso aqui porque eu me lembrei, vou dizer, porque foi que fez na minha cabeça. Me lembrei, ele é psiquiatra. O que um psiquiatra faz? Ele mergulha, tenta mergulhar na alma das pessoas. Então eu digo, vou levar isso aqui para o doutor Mourão, para ele usar e para ele, portanto, mergulhar em si mesmo, no seu si mesmo, no seu mais íntimo, e a partir daí, sem ver as coisas, só vendo a treva que ele próprio provocou, encontrar-se consigo mesmo nas trevas. E qual é a imagem, ou que tipo de sentimento vem a ele quando está usando exatamente este aparelho que provoca nele as trevas. Põe aí e me diga o que é que lhe ocorre ao usar isto no silêncio. Primeiro dá a impressão que a gente estaria só num lugar muito, muito amplo e, num primeiro momento, uma sensação de liberdade, mas depois
vai vindo uma certa ansiedade por estar só, né? E aí a gente tenta verificar se tem alguém, será que tem alguém aí? Me respondam, né? E talvez que passar por momentos assim seja muito bom todos os dias, porque a gente tem que descobrir que está só e que está em grupo. E essa dialética, não é? É muito rica para a existência. Estou me lembrando de Tiresias, o grande, no mito grego, né? Que Sim. Tiresias... É cego e, ao mesmo tempo, um vidente, né? É, porque é uma situação muito complicada, mas ele viu duas cobras brigando e matou-as. Na realidade, elas não estavam brigando, estavam copulando. Estavam tendo uma relação sexual. Aí Zeus pega o Tiresias e manda perguntar, porque estava uma dúvida entre Zeus e como é a esposa do Zeus? Hera. Era, Né? sim. Quem tem mais prazer no sexo? Você seria Vamos o homem? é. Você seria o feminino ou o masculino? Né? Vamos trazer o Tiresias, que é entendedor disso. E ele revelou que são as mulheres. E aí, por conta, Zeus deu o castigo dele ficar cego. Só que antes dele ir embora, deu o dom da adivinhação. Da adivinhação, da capacidade de prever. E aí é de interessante conhecimento além que da própria realidade. Aí, Bonito. por esses sertões afora, muitos cegos são adivinhos, né? Repetindo aquela coisa de 2, 3 mil anos atrás. Os cegos são aqueles que mais veem, É, né? são- Nesse sentido. Porque só vem para dentro. Veio para dentro. Foi essa experiência de ver para dentro que eu trouxe como objeto de surpresa para o nosso dialogador de hoje, a quem eu agradeço tanto a presença. Quero dar um abraço e um Mourão. cheiro bem carinhoso na minha esposa. Sim, rapaz, que teve aqui, hein? É, eu Sentada sei. nessa cadeira tão Eu linda. sei, Em todos os sentidos. A nossa professora Zilma, Eu, não é? 40 e tantos Que anos foi tão carinhosa com você, que claro, nós tinha que temos, ser, né? que nós temos esses desentendimentos. Pois é, que coisa linda. Como viver um bom desentendimento. Como o seu entendimento não é Mas o, olha é aí, o no desentendimento. começo eu ofereço o livro. Você oferece o livro exatamente a ela, né? olha. Para Zilma, com quem sempre tive bons desentendimentos. E eu vou encerrar então o programa de hoje me colocando na experiência que eu fiz com que ele passasse, que é mergulhando em mim mesmo, no silêncio e na treva, para me encontrar, sabe lá, com quem espero que tenha dentro aqui mais um.